Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Na apresentação das Irmãs em Cristo, Ludmila e Vera Lúcia. Bom dia, amadas irmãs em Cristo! Está iniciando o programa Mães Amorosas, um ministério de mulheres na cidade de Caetité. Um programa feito com muito carinho para você, mulher caetitense. A apresentação, Ludmila e Vera Lúcia. Estaremos juntinhas de você de segunda a sexta-feira. Desejamos um ótimo dia. Bom dia, amadas irmãs! Está iniciando o programa Mães Amorosas. Hoje nós vamos estar começando o capítulo 10 de Marcos e estou muito feliz porque nós estamos prosseguindo aqui com o nosso estudo bíblico, não é? E então vamos ouvir na voz de Cid Moreira, que eu adoro ouvir, não canso de ouvir. Eu ouço da minha casa, lavando louça, lavando roupa, eu ouço a Bíblia. Isso me dá muita alegria. Não perca tempo, ouça a Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir, ok? Vamos lá então, Cid Moreira, Marcos, capítulo 10. Vamos ouvir? Capítulo 10. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do rio Jordão. Uma grande multidão se ajuntou outra vez em volta dele, e ele ensinava todos, como era seu costume. Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar sua esposa embora? E Jesus respondeu com esta pergunta: o que foi que Moisés mandou? Moisés permitiu o homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza dos seus corações. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a perguntar sobre esse assunto. E Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Depois disso, algumas pessoas levaram suas crianças para que Jesus as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Por que você me chama de bom? Só Deus é bom. E mais ninguém. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre,
Desde criança eu já tenho obedecido todos esses mandamentos. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, e porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus pois para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Jesus e os discípulos iam pela estrada, subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente, e os discípulos, espantados, iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: mestre, queremos lhe pedir um favor. O que querem que eu faça para vocês? Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Podemos. De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares, e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem,
Os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem! Levante-se porque ele está chamando você! Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O mestre perguntou: O que é que você quer que eu faça? Mestre, eu quero ver de novo. Vá, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amadas irmãs, algumas pessoas me perguntaram, né, por que eu não falo um pouco mais, não explico um pouco mais a Bíblia. Irmãs, é o seguinte, nós fizemos um propósito de lermos a Bíblia, o Novo Testamento, né, de nós lermos um capítulo por dia. E você sabe, um capítulo dá uma conferência, né? Um versículo dá uma mensagem, dá uma pregação, né? Então a palavra ela é muito rica. Depois que termina o programa, eu sempre fico com aquele sentimento, eu podia ter tocado num ponto importante que eu esqueci. Mas a palavra do Senhor, ela não tem fim, ela é eterna e ela é sempre nova e o Senhor vai continuar falando conosco. Então, dentro desse propósito que nós estabelecemos de falar um capítulo por dia, a gente realmente não tem como gastar mais tempo aí nos comentários, tá bom? Mas nós temos oportunidades. No começo nós achávamos que, puxa, como vamos conseguir fazer um programa de 1 hora? E agora nós estamos vendo que falta tempo. Nós tínhamos vontade de falar muito mais coisa, mas não temos tempo hábil para isso. Mas, irmãs, nós temos grupos de leitura, nós temos reuniões de mulheres. Então, você pode entrar em contato conosco se você quer se aprofundar mais na palavra. Nós também temos estudo bíblico. Então, você pode entrar em contato conosco pelo número 991 655819. É o nosso WhatsApp do Grupo Mães Amorosas. Amém? Se você quer se aprofundar na palavra, entre em contato conosco. Você pode participar do estudo bíblico e também pode participar dos nossos grupos de leitura. Temos o grupo Engedi, que a Zeli que lidera. Temos o grupo Moriá, que Márcia lidera. Temos o grupo Débora, que estou à frente. Temos o grupo Ruth, que Luciana está à frente. Então, nós temos 4 grupos aí de leitura. Então, irmã, se você quer realmente se aprofundar na palavra, entre em contato conosco aí para você participar dos nossos grupos de leitura e também de estudo bíblico. Amém? Então, vamos aos comentários agora de Marcos 10. Então, em Marcos 10, nós vimos
que Jesus vai atravessar o Jordão e ele está indo para Jerusalém. Ele está indo para o território da Judéia, né? E outra vez as multidões se reúnem junto dele e ele começa a ensinar a multidão como é do seu costume, né? E quem se aproxima deles ali? Os fariseus, né? Para o experimentar. E pergunta se é lícito o marido repudiar sua mulher. Então o Senhor responde, né? Que vos ordenou Moisés? Ele sabe que os fariseus conhecem a palavra e que aquilo seria só para experimentá-lo, né? Versículo 4 fala: Moisés permitiu, sim, lavrar carta de divórcio e repudiar a mulher. Mas Jesus replica, né? Que é por causa da dureza do coração deles é que Moisés havia permitido isso. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. E por isso, né, porque o Senhor fez um casal, por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só pessoa, né? Portanto, se Deus o uniu, Deus ajuntou, não o separe o homem. E os discípulos, quando chegaram em casa, lá no versículo 10, eles voltaram para casa. E os discípulos interrogaram Jesus sobre esse assunto. E ele disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então o Senhor colocou aqui um ponto final aí nessa conversa. Então a vontade do Senhor realmente não é o divórcio, né? Então eu gostaria de passar para vocês testemunho, sabe? E até eu na minha família também tenho, viu? Testemunho de pessoas que o marido não era salvo. E aí a esposa, com muita perseverança, com muito carinho, muita oração, não é? Ela conseguiu ganhar esse marido para Jesus. Então, muitas vezes quando o casamento começa a ficar difícil, a pessoa quer achar um pezinho, né? Para uma brechinha na palavra para que ela possa sair fora do casamento, né? Mas não é assim que o Senhor estabeleceu. Então, se for possível, nós sabemos que a única maneira de separação que é permitida pela Bíblia é em caso de adultério, né? Mesmo assim, se houver perdão, pode haver reconciliação. Então, essa semana eu ouvi um testemunho de uma irmã, pastora Lúcia. Ela dá uma palestra de uns 50 minutos e o título da palestra dela é O Preço da Desobediência. Ela conta a história dela, que ela desobedeceu o pai, se casou com uma pessoa que o pai não queria, e aí essa mulher sofreu, hein? Sofreu, não vou contar, senão você vai perder a graça, você ver o testemunho da irmã. Muito interessante, vale a pena vocês ouvirem. Eu postei no grupo Mães Amorosas, tá? Mas quem não está no grupo, né, não tem acesso. Então procura aí pelo título, né? O Preço da Desobediência, pastora Lúcia, você vai achar. É uns 50 minutos, mas vale a pena, viu? Procura remir o tempo, ouvindo isso, fazendo outra atividade, e você vai desfrutar aí do testemunho da irmã, tá certo? No versículo 13 ao 16, os pais começam a trazer as criancinhas para Jesus abençoar, e os discípulos tentar barrar as crianças. Mas Jesus fica indignado. Essa palavra indignado aqui quer dizer bravo. Ele fica bravo com os discípulos, né? Deixai vir a mim os pequeninos, não embaraceis, porque deles é o reino dos céus. Então o Senhor também começa a mostrar que para entrar no reino dos céus, nós temos que ser tão puros e simples como uma criancinha, certo? Pura. No versículo 17 a 22... eles estão indo para Jerusalém, né? Conforme fala no primeiro versículo. E pelo caminho vai aparecendo essas pessoas. Agora aparece um jovem rico e corre ao encontro de Jesus e se prostra de joelho diante dele e chama-lhe:
bom mestre. Aí o Senhor diz, por que me chamas bom? Bom é só Deus. Então esse jovem quer seguir Jesus. E o Senhor fala para ele, no versículo 19, sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então o jovem responde, mestre, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Mas Jesus, olhando para ele, sentiu amor por ele, né? E disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele ficou contrariado, ficou com um semblante triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Então o Senhor deu ali uma oportunidade para ele de escolha, né? E ele se retirou, escolhendo ficar com as suas propriedades. Então o Senhor dá uma lição para os discípulos, né? Do versículo 23 até o 31, dizendo que a riqueza pode ser um perigo, né, para nós. Ele disse assim, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E usou um termo usado ali, né, que era usado para as coisas impossíveis, né. Ele falou, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E então os discípulos ficaram assim, atônitos, né? Nossa, como que então vou poder ser salvo, né? E Jesus então olha para eles e diz, né? Para os homens é impossível, contudo, não para Deus. Porque para Deus tudo é possível, né? Então, nós cremos aqui que o amor à riqueza é que é o problema, né? Ontem nós falamos sobre os tropeços. Então, essa riqueza foi um tropeço para esse jovem, né? Ele não conseguiu trocar a riqueza pelo Senhor Jesus, né? Então, ele tropeçou ali nos seus próprios bens, né? E como eles estão indo para Jerusalém, então certamente ali, nós vemos agora no versículo 32, que certamente ali havia muitos discípulos, né? Muitas pessoas seguindo o Senhor. Mas o Senhor separa os 12 discípulos e começa a explicar para eles que o Filho do Homem, né, se referindo a ele mesmo, vai passar por sofrimentos, né? Então no 33 ele fala, eis que subimos para Jerusalém, estamos indo para lá. E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-á à morte, e o entregarão aos gentios, que seriam os romanos no caso, né? Hão de escarnecê-lo, os romanos vão humilhá-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então, toda vez que o Senhor conta isso para os discípulos, preparando eles, fazendo saber que ele vai passar pela morte e ressurreição. Então, do versículo 35 ao 45, nós vemos que, após o Senhor falar que ele vai morrer e vai ressuscitar, Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu, dizem para ele, mestre, queremos te pedir uma coisa. Então o Senhor fala, pode pedir, né? Aí ele fala, permita-nos que quando o Senhor chegar lá na glória, nos permita um de nós sentar à esquerda do Senhor e o outro sentar à sua direita. Mas o Senhor diz para ele, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Por acaso vocês vão poder passar, beber o cálice que eu vou beber, passar pelo batismo que eu vou passar? E eles dizem que sim. Então o Senhor fala, certamente vocês vão passar pelo que eu vou passar, mas o sentar à minha direita e à minha esquerda não compete a mim, mas para aqueles que está preparado já, né? Em Mateus ele diz que compete ao Pai decidir quem é que vai sentar na sua direita e à sua esquerda. E aqui no Marcos diz que já está preparado quem vai ficar sentado
à direita e à esquerda do Senhor. Então, quando os discípulos ouvem esses dois irmãos querendo essa posição, eles se indignam contra ele, né? Então o Senhor repreende e diz: quem quiser ser o maior, seja aquele que sirva os outros, né? Então Jesus diz a eles que quem quiser ser o maior, precisa ser escravo de todos. Então nós vemos que no reino as coisas são diferentes, no reino de Deus as coisas são diferentes, né? Quem quer ser o maior, precisa ser o menor, né? Então eu quero mostrar para vocês que hoje nós estamos vivendo no reino dos céus, né? Que é a igreja. Então entre nós não deve haver competições, não deve haver ciúmes, né? Mas se você quer ser o maior no reino dos céus, você tem que ser o menor. E o menor serve os outros, né? E ele mostra no versículo 45 que ele mesmo era o modelo. E ele estava dando a sua própria vida para ganhar outros. Depois, no versículo 46 ao 52, nós vemos a cura de Bartimeu. Bartimeu era um judeu, é um cego. Para ir para Jerusalém, eles têm que passar por Jericó. E quando eles estão saindo já de Jericó, Jesus e os seus discípulos, e a numerosa multidão que o seguia, Bartimeu, um cego, que era mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo, alguém falou para ele: Jesus está passando, Jesus o Nazareno. Então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam ele para que ele se calasse. Mas ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou. Olha que Jesus maravilhoso, né? A humanidade do Senhor, não é maravilhosa? Ele parou e disse: chamai-o. Chama ele para cá. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo. Ei, se alegre. Levanta-te, ele está te chamando. Então ele lançou a capa e levantou-se de um salto e foi ter com Jesus, mais do que depressa. E Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? E ele responde: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver. E uma coisa interessante aqui, viu, irmãs? O Senhor falou para ele: vai, porque a tua fé te salvou. Mas o versículo diz: e seguia a Jesus estrada fora. Ele não foi, ele seguiu Jesus. E nós vamos ver esse cego Bartimeu entrar com Jesus em Jerusalém com muita reverência, junto com os discípulos do Senhor. Esse cego foi curado e o Senhor disse: vai para tua casa. Mas ele escolheu o Senhor. Você viu a diferença do rico com o cego? A situação dele física mostra que é um mendigo. Ele não é só cego, mas ele é um mendigo. E o Senhor devolveu a visão para ele. E ele, em gratidão, não foi para casa. Ele seguiu o Senhor. Então aqui, irmãs, tem um princípio para nós também. Todas nós éramos cegas espiritualmente, cegas. Nós não buscávamos a Deus, nós éramos mendigo, pobre de espírito, não tínhamos nada. Mas o Senhor deu a visão do seu propósito para nós. O Senhor deu a visão de volta para nós. E nós passamos a ver o reino de Deus. Passamos a ver a necessidade do Senhor. Passamos a ver o coração de Jesus. Nós passamos a ver. Hoje nós seguimos o Senhor. Eu não tenho nada para dar para o Senhor em troca de tudo que Ele já me deu. Não tem como pagar. Mas uma coisa eu posso fazer:
abandonar todas as outras coisas e seguir o Senhor, em gratidão a Ele. Eu não tenho nada. Vê que esse cego de Jericó, ele não tinha nada. Ele, ao ouvir que Jesus estava chamando ele simplesmente de um salto levantou e foi até Jesus. E o Senhor devolveu a visão para ele. E ele escolheu estar com o Senhor. E ele vai seguir o Senhor agora. Nós vamos ver ele. Lá na frente, no finalzinho de Marcos, ele ainda está seguindo Jesus. E ele entra com Jesus em Jerusalém. Amém? Que nós possamos ser esse servo fiel ao Senhor, essa serva fiel ao Senhor, não é? Que busca o Senhor de todo o coração, como uma criancinha, como esse cego que não tinha nada, mas que agora vê o propósito de Deus, né? E que nós possamos aprender também com esse jovem rico, que nós precisamos deixar as nossas coisas de lado, viu, irmãs? Muitas vezes, por causa do reino de Deus. Nós precisamos ter menos amor às nossas coisas e amar mais as coisas de Deus, né? Muitas vezes, se nós formos esperar ter tempo, irmã, para servir o Senhor, você não tem tempo. Às vezes, eu vou na reunião da igreja, eu vou em alguma reunião com as irmãs, eu deixo de lavar minha louça. Qual é a dona de casa que gosta de sair de casa e deixar a louça por lavar? Eu acredito que ninguém gosta disso. Mas o tempo é tão corrido que não dá para fazer duas coisas. Ou eu faço uma, ou eu faço outra. Então, eu escolho muitas vezes, irmãs, eu deixo a cozinha para arrumar quando eu voltar da reunião. E quando eu volto, eu nunca vou dormir com a minha casa desarrumada. Eu vou dormir com a minha cozinha limpa. Graças ao Senhor. O Senhor nos dá força, o Senhor nos dá ânimo, né? Então não vamos deixar, irmãs, nada ser tropeço para nós. Uma hora é o serviço da casa, outra hora é porque está com visita, outra hora é as desculpas, né, que vem na nossa mente para fugir dos nossos compromissos com as coisas de Deus, né? Então, que nós não sejamos, irmãs, esse tipo de pessoa. Que nós possamos realmente deixar de lado as nossas coisas e seguir o Senhor, como esse cego de Jericó. Amém? São muitas oportunidades que nós temos de conhecer a palavra do Senhor, né? E essa questão do divórcio também é algo muito interessante, porque hoje, nos dias de hoje, qualquer incompatibilidade de gênios aí é motivo para divórcio, né? Então, nós sabemos que nós, como cristãos, nós somos responsáveis, né, pelo nosso cônjuge. E temos testemunhos riquíssimos, né, de irmãs que até no nosso meio mesmo, né, que no passado o marido não deixava ela ir para as reuniões da igreja, brigava com ela toda vez que ela ia, né? E mesmo assim, ela com jeitinho, ela conseguiu ganhar essa pessoa para Jesus. Então, nós, irmãs, temos os joelhos para dobrar, não é? E nós temos a maneira de buscar interceder pelos nossos queridos, pelo marido, né? Então, irmãs, não vamos deixar que nada nos aparte da simplicidade. Vamos ser simples, como essa criança aí, e assim nós teremos nosso galardão, porque o Senhor diz que o reino dos céus é das criancinhas, se referindo à pureza e à simplicidade delas, certo? Então vamos ser simples, irmãs, e puras. Amém? Jesus é o Senhor. Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta. Amanhã tem mais.
Deus é santo, Ele chamou a mim, modificou meu fim, fez de mim seu povo. Esse povo é santo, somos de um só Deus e não há outro, nem haverá. Habita em meu interior, conhece todos meus medos, vem destravar meus segredos, santificar meus desejos. Habita em meu interior, conhece todos meus medos, vem destravar meus segredos, santificar meus desejos. Faço minha escolha, sei de que povo sou, separo a ti, Senhor, todos os meus dias. Em tua presença nada vai impedir que teu caminho eu possa andar. Retira de meu interior o que teu falar abalou, o que tua luz revelou, o que me afasta de ti. Retira de meu interior o que teu falar abalou, o que tua luz revelou, o que me afasta de ti. Habita em meu interior, conhece todos meus medos, vem destravar meus segredos, santificar meus desejos. Habita em meu interior, conhece todos meus medos, vem destravar meus segredos, santificar meus desejos. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, nossos agradecimentos ao irmão Gonçalo e à sua esposa Zeli,
da Los Frangos, da Praça do Mercado, box 14. Obrigada, irmãos, pelo apoio e pelo patrocínio. Nossos agradecimentos a Vera Noivas, aluguel e vendas de vestidos de noiva, ternos, roupas para daminhas e pajens e roupas de festas em geral. Vera Noivas, agende seu horário. Telefone 91133533. Estamos apresentando o programa Mães Amorosas. Apresentação Ludmila e Vera Lúcia. Bom dia, amadas irmãs! Está começando o nosso estudo bíblico baseado nos fundamentos da Bíblia, Crescendo em Vida, Lições Básicas para Apacentamento de Dong Yulan, editora Árvore da Vida. Daremos continuidade à lição 8, A Vida da Igreja. Lápis e papel na mão e vamos anotar os versículos de hoje. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Efésios, capítulo 4, versículo 13. Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e 27. Apocalipse, capítulo 12, versículo 5. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. João, capítulo 5, versículo 39 e 40. João, capítulo 6, versículos 57 e 63. Mateus, capítulo 24, versículo 14. João, capítulo 20, versículo 21. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13. E são esses os nossos versículos de hoje. A importância da vida da igreja. Quando cremos no Senhor Jesus, sua vida entrou em nós, como uma semente semeada em nosso interior, como está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Agora, essa semente tem de germinar e crescer em nós até atingirmos a estatura de varão perfeito e sermos conformados a Cristo, como está em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Tendo isso em vista, o Senhor nos introduziu na vida da igreja, que é um ambiente propício para nosso crescimento e amadurecimento. Nessa esfera, também estamos sendo aperfeiçoados para reinar com Cristo na era vindoura. Como está registrado em Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e 27, Apocalipse, capítulo 12, versículo 5 e Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Para que esse processo seja bem-sucedido, isto é, para crescer na vida de Deus, você precisa ser apacentado, cuidado e nutrido no viver da igreja. O principal elemento dessa nutrição é a palavra, como espírito e vida, como está em João, capítulo 5, versículo 39 e 40, João, capítulo 6, versículos 57 e 63. Com uma alimentação espiritual saudável e contínua, a vida da alma vai perdendo espaço para a vida divina. Além disso, na vida da igreja, somos encorajados a sair e pregar o Evangelho, como está em Mateus, capítulo 24, versículo 14, e João, capítulo 20, versículo 21, a fim de estarmos aptos para ajudar a outros. Louvamos ao Senhor, pois juntos com a igreja podemos cumprir a missão dada por Ele a nós e ainda apacentar as pessoas com suas ricas palavras.
Aleluia por isso, né? Na igreja, nós somos cuidados. Essa é a importância da igreja. Nós somos nutridos com a palavra de Deus, com a palavra de vida, e aos poucos a nossa vida da alma ela vai perdendo espaço para a vida de Deus crescer. Aleluia por isso, não é? Aleluia pela igreja, que é o lugar, o jardim onde Deus nos colocou para cuidar de nós. Aleluia por isso. Essa é a importância da igreja. A igreja e o fogo do Espírito em nosso interior. A genuína vida da igreja é um viver de seguir o Senhor. Para isso, precisamos negar a nós mesmos. Para lidar adequadamente com nossa vida da alma, é importante queimar o ego e suas opiniões no fogo do Espírito. Depois que Pedro percebeu que havia o fogo do Espírito em seu interior, ele constantemente se voltava ao Espírito e se arrependia, permitindo que esse fogo santo queimasse suas impurezas, sua vida natural. Ao atingir a maturidade, ele disse em sua epístola: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13. Os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, os deleites e prazeres da vida, bem como nossas opiniões, velhos conceitos, tradições, são como espinhos da parábola do semeador, registrada em Mateus 13, que nos impedem de crescer em vida. Não adianta tentar cortá-los, pois eles voltam a crescer surgindo em nosso dia a dia e nos distraindo da vontade de Deus. Precisamos aprender com Pedro nas inúmeras situações que surgem em nossa vida, a permitir que o fogo do Espírito queime esses espinhos, negando a nós mesmos. Dessa maneira, poderemos seguir o Senhor e fazer a sua vontade. Então, nós temos um fogo que queima em nosso interior, que é o fogo do Espírito. Esse fogo, ele é capaz de queimar todas as impurezas da nossa vida da alma. E quem deu testemunho disso foi o apóstolo Pedro, quando ele percebeu que havia fogo realmente em seu interior. E ele constantemente se voltava ao Espírito e se arrependia quando a vida da alma dele se manifestava. Aleluia por isso, né? Por esse fogo que nós temos em nosso interior, que nós podemos clamar por esse fogo para que purifique toda a impureza de nossa vida da alma. E assim fez Pedro, né? Na sua maturidade ele registrou, né? Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13, para não estranharmos o fogo ardente que surge no meio de nós, destinado a provarmos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. A vida da igreja é para o reino. Como vimos, a igreja não é organização ou um templo, mas um viver que o Senhor nos preparou para desfrutarmos da palavra, crescermos em vida, sermos aperfeiçoados e purificados a fim de sermos úteis a Ele. Esse viver é o caminho que nos conduz ao reino. Hoje a nossa meta tem de ser o reino, por isso não paremos nossa corrida espiritual, tampouco nos aprendamos aos velhos conceitos e às tradições, como está em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Precisamos avançar.
Por fim, as revelações das verdades que recebemos não devem servir para simplesmente aumentar o nosso conhecimento das coisas espirituais e nos manter estáticos. Pelo contrário, devemos ser ativos para apressar a volta do Senhor e o estabelecimento de seu reino na terra. Como está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8, 11, capítulo 3, versículo 12. Que leitura maravilhosa. A vida da igreja, ela tem como objetivo o reino. Porque antes nós éramos cheios de pecado. Deus tinha um plano para o homem. Então, Cristo morreu, gerou a igreja e hoje nós estamos sendo transformados nesse viver da igreja. Mas para quê? Qual é a finalidade de sermos transformados? Para que temos de crer no Senhor, né? Para que devemos viver a vida da igreja? Tudo tem um propósito, não é verdade? Tudo em nossa vida tem um propósito, tem um para quê, tem um porquê, não é verdade? Então, a finalidade da vida da igreja é nos conduzir ao reino, a reinar com o Senhor Jesus na era vindoura. Mas para isso, nós precisamos ser transformados hoje, nós precisamos passar por esse fogo ardente hoje, por provações que nos transformam hoje, para que nós possamos reinar com o Senhor quando Ele voltar. Isso é muito rico, isso é muito rico. O reino hoje é a nossa meta. Por isso, não paremos nossa corrida espiritual. Nós temos de correr para que um dia nós alcancemos o reino. Nós não devemos nos prender aos nossos velhos conceitos e às velhas tradições, mas nós precisamos avançar para o que Cristo tem de novo para cada um de nós. E, por fim, as revelações das verdades que recebemos não devem servir para simplesmente aumentar o nosso conhecimento. Quando nós lemos a Bíblia, nós não podemos ter como finalidade apenas o conhecimento, mas nós devemos pôr em prática tudo aquilo que nós ouvimos, edificando a nossa casa sobre a rocha, edificando a nossa vida sobre a rocha, para quando vier as tempestades, nós permanecermos firmes ali. E nós devemos usar todo esse conhecimento que nós obtemos por meio das leituras da Bíblia, para levar essa palavra a outras pessoas, para pregar o Evangelho a outras pessoas, né? Para que um dia o reino do Senhor Jesus seja estabelecido na terra. Então, o nosso conhecimento na palavra serve para isso. É para nós dividirmos com outras pessoas e não para nós mesmos. Jesus é o Senhor. O Senhor realmente amo a ti. Chegamos agora ao nosso quadro Somos Mulheres de Oração. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por toda essa semana, pelo nosso programa. Oramos também pelas irmãs que estão nos ouvindo. Que o Senhor dê graça para todas nós, que nós possamos seguir o Senhor, deixar as nossas coisas e seguir o Senhor. Ó Senhor, nós queremos colocá-lo em primeiro lugar, porque essa é a posição que o Senhor deve ocupar nas nossas vidas. Oramos, Senhor, para que o Senhor nos torne pessoas fiéis e prudentes e que te busque de todo o coração. Cure os enfermos, guarde as irmãs, dando segurança nas suas casas. Senhor, guarda o nosso coração para te amar mais e mais. E esteja conosco, Senhor, todo esse dia. Dá-nos um dia abençoado e uma noite cheia de paz. Oramos em nome do Senhor. Nos mantenha na comunhão contigo, Senhor, através do invocar o nome do Senhor, através da oração, de louvores e de comunhão com os irmãos. Queremos estar junto do Senhor, ouvindo o teu falar, seguindo o Senhor bem de perto. Amém. O Senhor
Obrigada, irmã, pela audiência e nós estaremos aqui amanhã, se Deus assim nos permitir. Não se esqueça que Deus está contigo, assim como Ele está comigo. Bom dia, irmãs. Deus está comigo, Ele me buscou, enfrentando dores, tudo suportou. Deixou Ele o trono para em meu lugar mover como Cristo e vida dar a todo aquele que buscar, sendo rico para todo que invocar esse amor tão grande. Quem sou eu para que o grande rei me receba? Termina aqui o programa Mães Amorosas. Até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Seu amor